Olá, meu nome é Sid Clay e agora eu vou responder juntamente com a Lorena a pergunta sobre a obra Jane Eyre. E a pergunta é a seguinte: analise a importância dos 5 principais lugares em que Jane Eyre passa ao longo de sua jornada: Gateshead, Lowood, Thornfield, Moor House, Marsh End e Fear Dean. Qual a significância desses nomes na obra? Que lições Jane tira de cada lugar? Como a descrição de cada lugar revela seu respectivo caráter? Bom, antes de começar a falar sobre os lugares que Jane passa na obra em si, eu vou falar um pouco sobre como é importante a questão do setting nas obras literárias, principalmente as obras literárias mais antigas, que elas davam muita ênfase pro setting nas obras, né? A Charlotte Brontë, ela foi uma especialista nisso, principalmente em Jane Eyre. Aqui ela dá muita ênfase aos lugares em que a Jane passa, porque eles se entrelaçam com o plot, eles caracterizam os personagens e em Jane Eyre isso fica muito evidente, como a gente vai ver na análise de cada lugar que a Jane passa. Então, set significa lugar. Então, os lugares em que os personagens passam nas obras literárias, a descrição deles são muito importantes para o leitor ele conseguir ter uma imagem mais completa de em qual contexto o personagem está inserido. Então, em Jane Eyre, tem um teor muito autobiográfico, né? Então a Charlotte, ela usa muito bem os settings. Ela sabia do que ela estava escrevendo porque ela vivenciou aquelas experiências naqueles lugares. Então Jane Eyre se passa na era vitoriana da Inglaterra, mais precisamente no norte da Inglaterra, que eram os lugares em que a autora Charlotte ela tinha mais conhecimento, ela tinha mais familiaridade. Então, queria destacar antes a importância que os lugares têm em todas as obras literárias, né? Agora, falando dos lugares, eu vou fazer uma análise dos 3 primeiros lugares em que a Jane passa, que é Gateshead, Lowood e Thornfield Hall, e ver como cada um desses lugares influencia nas decisões da personagem e molda a Jane a seguir na busca dela por pertencimento e por liberdade. O primeiro lugar é Gateshead, é onde a história começa. Jane é uma órfã e vai morar com o tio dela lá em Gateshead. A princípio é uma casa normal, um lar de uma família, mas quando o tio dela morre, começam os abusos psicológicos. E esses abusos vão perpetuar durante toda a estadia da Jane lá em Gateshead. Então, a relação dela com os Reed é de bullying, de abuso psicológico, de ciúmes e de muito rancor. Os Reeds eles têm muito rancor da Jane, porque a todo momento eles lembram que ela está ali de favor, que ela não pertence àquele lar, ela não pertence àquela família. Então, isso na infância de Jane marca muito, porque para uma criança você se sentir pertencente a um lar, você se sentir amado, é muito importante para o seu desenvolvimento. E lá em Gateshead ela não se sentia assim, ela se sentia a todo tempo dependente e oprimida, a todo tempo lembrada que ela estava ali de favor e que ela não era bem-vinda. Outro ponto bastante importante em Gateshead é a questão que, desde criança, a Jane não se encaixava nos moldes que se esperavam dela, né? Ela não se encaixava do que se esperava de uma mulher, ela não se encaixava do que se esperava de uma criança. Naquela época, o que se esperava de uma criança era que você fosse um objeto apenas, você não falasse, você não emitisse nada, nenhuma opinião. E um traço da personalidade da Jane que é muito importante é essa questão dela ser ativa, dela falar, dela querer falar o pensamento dela. Então, ela desde cedo já não se encaixava e isso acabava que ela virava um alvo muito fácil para os Reeds eles despejarem esse rancor que eles tinham das próprias frustrações em cima da Jane. E outro ponto que em Gateshead eu acho que na minha visão é o mais marcante para Jane é a questão do quarto vermelho. Tudo que acontece lá, todas as experiências que a Jane sofre
de abuso psicológico lá no Quarto Vermelho é como se fosse um marco inicial para essa busca da Jane por pertencimento, por liberdade, porque a partir daí que ela entende que ela tá só ali, tá só no mundo e que ela tem que buscar pertencer a algum lugar, ela tem que tirar forças de algum lugar para poder fazer com que ela se sinta livre, que ela se sinta pertencente a algum lugar. Então, acho que Gateshead simboliza muito isso, porque gate significa portão. Então, apesar de que a descrição de Gateshead seja de uma casa, um lar normal, ela se sentia numa prisão ali. Era uma prisão para Jane, principalmente psicologicamente para ela. Então, ela estava presa no Quarto Vermelho, ela estava presa naquela casa, nos portões, entre as paredes daquela casa. E a partir de Gateshead, ela tenta buscar forças para seguir em frente, para pertencer a algum lugar. E as experiências que ela tem de maus tratos psicológicos marcam muito, principalmente para uma criança. Quando você sofre algum trauma na infância, esses traumas eles vão perpetuar para o resto da sua vida. E a Jane sempre acaba voltando para Gateshead, sempre acaba lembrando de Gateshead. O Quarto Vermelho é um símbolo muito grande desse primeiro momento. Então, vai ficar marcado na trajetória de Jane muito por conta do Quarto Vermelho, dos abusos psicológicos que ela sofreu lá em Gateshead. O segundo lugar que Jane vai morar é lá no internato para meninas, Lowood. E, a princípio, Lowood é uma continuação do que a Jane vinha sofrendo lá em Gateshead. Os abusos emocionais e psicológicos que ela vinha sofrendo em Gateshead continuaram em Lowood. Só que agora com um agravante. Ela estava, além dos abusos psicológicos, ela estava passando fome, estava passando frio. Tinha a imposição da doutrina religiosa cristã muito forte, que ela tinha que seguir. Então, junta tudo isso, o Lowood foi o fundo do poço da Jane. O low, em português, significa baixo. Então, foi o ponto mais baixo da jornada de Jane. Todos esses problemas que ela estava passando. Então, Lowood foi realmente o fundo do poço da Jane. Mas quando você está no fundo do poço, a tendência é você sair dele, é você encontrar um ponto de referência e voltar a subir. Então, apesar de tudo isso, todas essas opressões que a gente passava, essa continuação dessa sensação de não pertencer ao lugar, de estar sempre sendo oprimida, sua opinião está sempre sendo... você não pode opinar sobre nada. Jane, ainda assim, Lowood encontrou dois pontos de referências em duas personagens femininas que ajudaram ela a passar por esse lugar e a diminuir a experiência tão traumática que Lowood proporcionou, que foram as personagens Ellen Burns e a Mr. Temple. A Ellen Burns, de todo o caos que a Jane passava naquele local, ela era um ponto de paz para a Jane, mesmo ela não entendendo muito bem como a Ellen era tão passiva diante de tudo que acontecia lá. Ela ainda assim encontrava um ponto de paz na Ellen. E depois de tudo que aconteceu, o diretor da escola, que tinha uma grande influência nessa opressão na Jane, a influência dele foi diminuída com o surto de tifo que teve lá no internato. A Jane também encontrou a sua primeira figura feminina de inspiração. Daí vem muito também um dos temas da história da obra, que é o feminismo. Então, a figura da Miss Temple representou uma visão de futuro que estava perdida para Jane, que quando ela chegou em Lowood ela não tinha uma visão de progresso para ela, e a Miss Temple ela trouxe isso de volta para Jane. Ela ajudou muito a Jane a desenvolver o intelecto dela, a ampliar os horizontes dela e lutar mesmo pelo esse pertencimento que ela busca durante todos os lugares que ela passa. Então, Lowood, apesar de tudo que ela sofreu, ela ainda conseguiu achar
uma maneira de sair do fundo do poço e se inspirar e seguir em frente, né? Justamente em figuras femininas. E a Miss Tempo ajuda muito isso nela, mas vem aí, quando a Miss Tempo vai embora, volta aquele sentimento de não pertencer àquele lugar mais, de querer conhecer o novo, de estar sendo dependente ali. Então ela quer de novo conhecer o novo, conhecer, experimentar novas experiências mesmo. Então ela decide sair de Lowood e vai para o terceiro lugar da sua jornada, que é Thorfield Hall. Bom, em Thorfield Hall, ela chega lá, ela meio que sente o primeiro gosto do que é a independência, do que é a liberdade, apesar de ainda bem pouco, porque ela decide por conta própria sair de Lowood. Então, e ela vai trabalhar de governanta em Thorfield Hall por a habilidade dela, por as experiências dela. Então, ela sente o gostinho ali do que é a independência, do que é a liberdade. E a chegada dela em Thorfield Hall, ela vê o lugar com muito mistério, um lugar muito enigmático, porque o Ron Chester, que era o chefe dela, acaba sendo uma pessoa ausente, né? Uma pessoa muito enigmática. Tem também a questão da Adele, a menina que ela vai cuidar, que ela não sabe como ela foi parar sob a custódia do Ron Chester. E para completar, entra outro tema forte na história, que é o sobrenatural, o gótico, que ela ouve vozes vindo de cima, dos andares de cima de Thorfield Hall. Então tem todos esses mistérios cercando o local. E, claro, o ponto principal dessa passagem da Jane por Thorfield Hall, que é o relacionamento dela com o Ron Chester. O Ron Chester, ele incentivava a Jane a expressar os sentimentos dela. Isso foi aflorando na Jane sentimentos novos, que até então ela nunca tinha sentido de verdade. Não dessa maneira, né? A paixão, o amor, desse modo ela ainda não tinha sentido. Então foi todo um novo sentimento para Jane, e que ela acaba tendo que lidar com isso também. Em Thorfield Hall também ela se vê novas formas de feminilidade, principalmente com a personagem Blanche, né? E ela também é lembrada que ela ainda está em uma posição de submissão, ela ainda está dependente. Apesar dela ter conseguido chegar no ponto mais alto que ela poderia chegar para uma mulher como a Jane. Na era vitoriana, uma mulher como a Jane, o máximo que ela conseguia era ser uma governanta. Então ela era uma governanta, então ela tinha chegado no máximo dela. E apesar de ela ter vivido vários momentos felizes em Thornfield Hall, ela também tinha momentos que ela não estava tão feliz assim, porque ela lembrava que ela ainda era dependente. E, claro, tem também a questão da Berta, que é outro grande símbolo da obra. E tem várias interpretações do que a Berta realmente significa na obra, o que realmente ela significa para Jane, mas nesse momento da história, a Berta significou o empecilho da felicidade da Jane, porque ela ia casar com o Rochester e é impedida justamente por conta da Berta. Então tem toda a questão sobrenatural envolvendo o local e a questão da Berta, a questão dos novos sentimentos. Então Thorn significa espinho. Então Thorfield Hall, a Jane caminhou por esse campo de espinhos, de vários sentimentos novos sentimentos que ela teve a oportunidade de experimentar, e foram vários espinhos na jornada dela lá em Thorfield. Então, todos esses 3 primeiros lugares marcaram muito a jornada da Jane, seja na prisão lá em Gateshead, do Quarto Vermelho, lá em Lowood, onde ela se sentiu no fundo do poço, mas ainda encontrou forças e inspirações para seguir em frente, em Thorfield Hall, com todos esses novos sentimentos que ela experimentou, né? E justamente a Berta, que é outro símbolo da obra, impede ela da felicidade, e aí ela tem que fugir, né? Tem que sair do lugar e se encontrar esse sentimento de pertencimento em outro lugar, que aí vai continuar
na obra e a Lorena vai falar mais sobre esses lugares.